Gente, eu queria conversar com vocês um assunto muito interessante. Hoje, para quem trabalha na extensão rural, a comunicação, a comunicação na extensão rural, ela é muito importante, sabe? Então você saber se comunicar na extensão rural é uma coisa extremamente importante. E para você se comunicar e ter êxito na extensão rural, você, em determinadas circunstâncias, você precisa de diversas ferramentas. Eu vou, passo a passo, passando umas ferramentas bastante boas para você, entendeu? E você pode gostar, beleza? A ferramenta principal do extensionista hoje, em determinado tipo de trabalho, ou na maioria dos trabalhos, quando sai a campo, é esse aqui, ó. É o novo Código Florestal. Quando você sai a campo, você sai para uma recomendação de um plantio correto, você sai para a recomendação de um reflorestamento ciliar, você sai a campo para um reflorestamento para madeira, de uma área de preservação permanente, você vai a campo para a recomendação de uma verbação para reserva legal, e aqui está as leis que regem tudo isso. O novo Código Florestal é uma ferramenta que cada estado se adequa ele de acordo com a sua realidade, e ele veio para, apesar de que eu acho que o Código Florestal é meio esquisito em alguns sentidos, mas é legal, tem coisas legais. Reduziu que a faixa de reserva de mata ciliar, né? Matas ciliares no COTT, a reserva legal pode ser feita fora do seu local do seu estado, né? Então eu acho esquisito isso, mas são as leis que o senhor presidente relator Laudo Ribeiro presidiu e os outros aprovaram, né? Então está aí para ser cumpridas, né? Então esse é o novo Código Florestal, uma ferramenta principal para você desenvolver o seu trabalho na extensão rural. Segundo, nós temos a lei orgânica do município, que você deve conhecer bem para desenvolver o seu trabalho bem. Terceiro, nós temos o Estatuto da Terra. No Estatuto da Terra, o produtor tem direitos e obrigações. Hoje, o produtor pode, tem diversas circunstâncias, embalagem de veneno, tem tantas coisas que o produtor tem como obrigação de não fazer, para que não comprometa o meio ambiente. Inclusive a reserva legal, o Estatuto da Terra traça o uso racional do solo e água passo a passo. Eu não estou com ele aqui. Aí nós temos também o Estatuto da Terra traz os contratos de arrendamento, de parceria, arrendamento, traz um monte de coisa. Para você conhecer o ambiente de trabalho, esse é um livro muito interessante, Sociologia. Muito importante você conhecer a sociedade rural a qual você desempenha o seu trabalho. Esse é um curso, eu não sou um sociólogo, é uma síntese da sociologia, mas que te dá dicas muito bacanas de como desenvolver um trabalho na extensão rural bem mais com qualidade, entendeu? Com qualidade, com qualidade. O homem alienado vê a sociedade, a sua própria obra, como um ser estranho que o domina. Então, essa é a palavra do sociólogo que escreveu o livro, né?
Aí, para completar o que se fala, muito interessante você entender de filosofia. Pistas para filosofar, o filósofo fala do ser humano, você sobressai e deixa de entrar em algumas emboscadas, lendo e procurando aplicar os ensinamentos disso aqui, desse livro, dessa literatura. Então essa literatura, se você ver aqui na costa, o Pista para Filosofar, volume 1, ele fala nos temas de antropologia. Afinal de contas, o que é filosofar? É fazer a filosofia? Filosofia não começa com perguntas. Este livro contém justamente uma série de perguntas sobre o ser humano. Tema central da filosofia e, portanto, do filosofar. O que é o ser humano? É um ser racional? É um ser social? Em que sentido o homem é um ser moral? Possui ele consciência moral? Como se pode afirmar que ele é livre, já que condicionamentos genéticos, psicológicos, sociais são extremamente evidentes? Condicionalmente genéticos, psicológicos e sociais são extremamente evidentes. O que significa afirmar que o homem é um ser transcendente? Do que modo pode-se confirmar que o homem é um ser político? Como devemos entender o ser homem, um ser mulher? Essas são algumas questões colocadas pelo autor. Então é muito importante você entender e aplicar a filosofia. Esse filósofo fala bacana mesmo. Ele ensina você a aplicar a filosofia de um modo bacana. O segundo item é você aplicar o número 2. São Pistas para Filosofar, volume 2, questões éticas. Ética é uma coisa, nós estamos numa sociedade totalmente degradada, né? A maior degradação social acontece nessas épocas, né? Degradação no meio político, no meio, em todos os sentidos, na religião principalmente, né? Nós estamos degradados, nós precisamos melhorar. Então, o Pista para Filosofar, volume 2, te dá dicas bacanas. Então, se você tiver condições de adquirir um livro igual a esse, ou aplicar em temas da filosofia igual a esse, você, com certeza, sua vida será uma vida de vitórias na extensão rural. O barulho seu é sempre motivo de êxito. Você vê que o autor fala aqui, ó, tudo virou pragmático, questão de interesse pessoal. Parece que de repente tudo é permitido, homicídio, roubo, desonestidade, esperteza. Há uma sensação de ausência de valores, há uma sensação de ausência de valores, de normas, éticas comuns. Nesse caso não haveria mais sociedade, apenas indivíduos que são regidos por suas próprias leis e vontades. Então esse Pista para Filosofar, volume 2, completa uma condição de você desenvolver um trabalho bastante legal na extensão rural, né? Então, se você investir em tudo isso que eu falei, o ponto-chave do sucesso na extensão rural é a comunicação. Se comunicou bem, vai bem. Mas para se comunicar bem, existe um elo, existe o conhecimento. Se você não conhece o que está fazendo, você não consegue passar nada do que você está fazendo. Então, o ponto primordial do extensionista hoje é conhecer
esses itens aí, Estatuto da Terra, Lei Orgânica Municipal, Código Florestal, a sociedade que ele está envolvido, seu trabalho, o novo Código Florestal, né? Tá aí, são leis que estão aí para ser cumpridas, né? E com isso nós vamos encerrando aqui a nossa conversa de hoje, né? E nós voltamos uma outra vez, né? Eu estou enviando o vídeo lá para a área dos meus documentos. Daqui a pouco ele vai ser postado. E aí nós vamos então, você vai ver ele na rede mundial de computadores. Você vai ter condição de ter o seu parecer sobre o que se fala e também às vezes pode se acrescentar a você uma despertar em você uma curiosidade de descobrir novos meios de desenvolver um trabalho com qualidade, né? Não um trabalho mentiroso, um trabalho de enganação. Você vê certas entidades aí que quer fazer uma coisa de enganação, então esse não é a nossa educação. Nós estamos agindo dentro da base do que nós somos, entendeu? E aí eu era para ter desligado, já desconectado, mandar depois, mas como eu já estou mandando agora, realmente aparece na aula, né? Você está vendo a minha retirada da frente aí, que fica melhor. Então você está vendo aí, né? Você está vendo aí? Então você vai vendo aí, né? Aos poucos você vai chegar lá no que você normalmente vai ver daqui a pouco na rede mundial do computador. Nós precisamos de uma sociedade com resultados. Nós não precisamos de uma sociedade de mentiras, de sem propostas, primeiro.
Nós precisamos de um governo que tenha uma gestão de planejamento bem feita. Nós precisamos de um governo não de enganação, de pacto. Ó, eu sou um cidadão, tenho direito de falar o que eu quero, mas aqui, ultimamente, se quer causar uma polêmica, fala o que você pensa, né? Mas não é assim. Eu vou deletar isso aqui, né? Espero que agora ficou certo. Aí eu vou fechar isso aqui. Bem, gente, é sempre um grande prazer poder estar congratulando conhecimentos com vocês e ao mesmo tempo passando o que a gente sabe. Numa próxima ocasião, nós nos encontramos aqui, a gente se vê por aqui. Um abraço e tchau.